Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quinta-feira, hoje dia 23 de fevereiro. E os destaques que nós preparamos para vocês hoje são: mais de 150 pessoas são resgatadas com trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. As inscrições do SISU vão até sexta-feira. Em declaração, Putin diz que um dos motivos da guerra são que algumas nações não respeitam o que está escrito nos livros sagrados e já projetam um Deus de gênero neutro. Isso ele nunca concordará. O youtuber Felipe Neto fará parte de uma comissão que controlará a nossa opinião nas redes sociais. Olha só. Depois dessa, estou quase concordando com Putin, né? O mês de fevereiro faz relação com a cor roxa, que faz referência à prevenção de 3 doenças: o lúpus, a fibromialgia e o mal de Alzheimer. Saiba o que essas doenças fazem no seu corpo. E não podemos esquecer os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias. E entramos no jornal de hoje, como sempre, falando do bloco Entendendo a Política. Vamos seguir na mesma moeda que falamos ontem, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um assunto que ainda não falamos aí é que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, fez um discurso de 1h30 na bancada do parlamento russo, no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, o Biden, foi secretamente falar com o Zelensky. Zelensky é o presidente da Ucrânia, e reiterar o apoio aí dos Estados Unidos à Ucrânia em relação à guerra. Bom, pessoal, vendo os noticiários aqui no Brasil sobre essa declaração de Putin, eu não vi eles falarem deste discurso do presidente russo dessa maneira que eu vou falar para vocês, porque eu vou abrir aspas, como eu faço sempre, e vou falar bem do jeito que o presidente Putin falou no parlamento russo. Olha aí. O Ocidente não vai nos derrotar. Isso sim saiu dos noticiários, porque o importante deles é fazer guerra, né? Bom, voltando ao que o Putin disse. Mesmo eles sabem que não é possível derrotar a Rússia em um campo de batalha. Então, eles estão realizando ataques cibernéticos cada vez mais agressivos contra nós. Em primeiro lugar, os jovens, a geração mais jovem. Eles foram os escolhidos como alvo. Aqui também se mantém constante os fatos históricos. Eles querem distorcer os fatos históricos para atacar a nossa cultura, a igreja, as nossas tradições religiosas. Vejam o que eles estão fazendo com seus próprios povos. A destruição da família, da identidade cultural, a perversão, o abuso infantil, a pedofilia são declarados como quase normais. Entendeu, né? Continuando. Clero e padre são forçados a abençoar pessoas do mesmo sexo. Isso falou Putin. Deus os abençoe. Deixe-os fazerem o que quiserem. O que eu quero dizer aqui é que os adultos têm o direito de viverem como quiserem. Nós sempre vamos tratá-los assim. Ninguém se intromete na vida privada de ninguém, e nós não o faremos também. Mas eu quero dizer a eles que nas escrituras sagradas, os principais livros de todas as religiões do mundo, tudo é dito lá. Inclusive que a família
é uma união de um homem e uma mulher. Mas esses textos sagrados agora estão sendo questionados. A igreja anglicana, por exemplo, ela teria uma ideia de um Deus de gênero neutro. Não entendi essa, hein? Vou repetir o que o Putin falou. A igreja anglicana, por exemplo, teria a ideia de um Deus de gênero neutro. Falou ele. O que se pode dizer? Deus me perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Milhões de pessoas no Ocidente entendem que estão sendo levadas a uma catástrofe espiritual. As elites estão enlouquecendo. Parece não haver cura. Mas esses são os problemas deles. Como eu disse, somos obrigados a proteger nossos filhos e assim o faremos. Protegeremos nossos filhos da degradação e da degeneração. Ali eu fecho aspas. Essas foram exatamente as palavras de Vladimir Putin, falando na Duma. Duma é o parlamento russo. Eu acho que isso você não viu, né? Nas mídias convencionais. Bom, tiramos aí do comentário de Alexandre Garcia. Bom, pessoal, outra notícia que vem tomando conta das redes sociais em relação à política é a censura que o governo está estipulando para nós os brasileiros. Sim, você que está vendo isso aqui. Um dos designados para o gabinete do ódio da fake news é o influenciador de internet Felipe Neto. Até parece piada isso, né? Mas é muito sério. A pessoa que cresceu nas redes sociais instigando ódio, agora vai tomar conta da não disseminação dele nas redes sociais. Você sabia que o Felipe Neto subiu na carreira tomando muitos processos nas costas. Agora ele será o juiz do bem e do mal. Ele decidirá se a sua opinião pode ou não pode ir para o Facebook. Vai ter uma comissão para decidir o que é certo e o que é errado. Bom, eu vou parar por aqui hoje, pois a chance de eu ser preso é muito grande, né? Se eu der a minha opinião, é complicado. Esse foi o Bloco Entendendo a Política de hoje. Amanhã voltaremos com mais informações da política brasileira e internacional. Agora vamos abordar esportes, né? Esportes tem um oferecimento de Natal Fitness. A ideia do Internacional de ter um atacante como Luiz Adriano com gatilhos e produtividade, sabendo que ele e toda a sua família torcem para o Internacional, já é um baita começo para os reforços da equipe. Pois todos estamos vendo aí que o alemão não está dando a resposta que deu aí no final da temporada passada. Pelo menos, por enquanto, o Luiz Adriano vai quebrar o galho sim. E depois, a metade do ano, chega Ener Valencia, né? Esse sim vai ser a contratação do ano do Internacional, pois ele está no auge da sua carreira. Está fazendo um gol atrás do outro. O Internacional tem confronto no sábado contra o Aimoré às 16h30. E o Grêmio tem jogo na sexta-feira às 20 horas. Você não ouviu errado, sexta-feira às 20 horas. Esse jogo era para ser sábado e também foi adiantado 24 horas justamente para as torcidas não se confrontarem. Pois as torcidas do Inter estariam vindo do jogo contra o Aimoré no Transurb e a do Grêmio estaria indo para o jogo aí na Arena, praticamente nesse mesmo horário. Isso iria se transformar em um atrito, né? Melhor evitar essa situação. Então, para evitar isso, o dia do jogo do Grêmio foi trocado. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que está no Rio de Janeiro ainda, não sei se voltou hoje, estava de folga, né? Vendo o carnaval no Rio, Renatão. Agora bateu o pé e diz que quer Michael. Michael custa 8,5 milhões de euros.
Lembrando que o Grêmio não tem tanta grana assim para gastar agora, pois está vindo de uma segundona, trouxe 11 reforços. Acho que essa grana aí não está disponível no momento. E se foram do Grêmio, né, como a gente falou ontem, né, Lucas Silva, e a gente falou também, não falou, né, mas agora eu vou falar para vocês, Diogo Barbosa e Thiago Santos também deram uma aliviada na folha de pagamento do Grêmio. Apesar do Soares ter trazido aí 20 mil sócios, 20 mil sócios ele trouxe, né, uma receita de 1,5 milhão por mês a mais, só nas mensalidades. Não sei se o pedido de Renato, então, será atendido, né? Mesmo o Soares trazendo muita gente assim, mas tem que pagar muita gente. Amanhã voltaremos com mais notícias da dupla Grenal. O bloco esportivo, você sabe, tinha um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Bem ao ladinho do Shopping La América fica Natal Fitness. Seja um campeão, vá lá. Vá lá, veja o que você pode até presentear a pessoa que você gosta aí em forma de saúde. Voltando ao nosso jornal, uma operação de combate ao trabalho análogo à escravidão foi deflagrada ontem à noite. Isso aqui em Bento Gonçalves. Agente da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e do Ministério do Trabalho e do Emprego desencadearam a ação de resgate de pessoas que atuavam na colheita de uva e no abate de frangos aqui no município. Os policiais e funcionários do Ministério do Trabalho e do Emprego saíram de Caxias do Sul por volta das 19h15 e chegaram em Bento Gonçalves pouco depois das 20 horas, das 8 horas da noite. Eles foram até uma pousada na rua Fortunato João Rissardo, no bairro Botafogo, onde os trabalhadores ficavam hospedados. Agentes deduzem que são mais de 150 pessoas que ficavam no local. O caso foi denunciado por um grupo de trabalhadores que conseguiu fugir e procurou a Polícia Rodoviária Federal em Porto Alegre. Eles relataram que aos policiais, né, que foram aliciados de mão de obra, conhecidos como gatos, lá na Bahia, né, e trazidos para a Serra Gaúcha, para atuarem para uma empresa que presta serviço a uma vinícola. Trabalham diariamente e trabalhavam diariamente das 5 da manhã às 8 da noite, com folga aos sábados. Que puxado, hein? Das 5 da manhã às 8 da noite. Os representantes das empresas ofereciam a eles comida estragada. Contaram que só podiam comprar produtos de um mercadinho no próprio local, com preços superfaturados, e que o valor do gasto era descontado do salário. Então os trabalhadores acabavam o mês devendo, pois o consumo superava o valor da remuneração. Disseram ainda que eram impedidos de sair do local e que, se quisessem sair, teriam que pagar a suposta dívida. Além disso, os empregados ameaçariam as famílias dos homens que ficavam na Bahia. Aí ficou complicado, né? Ficou uma máfia. De acordo com autoridades, já foram feitas operações do mesmo tipo nesse ano, em Nova Roma do Sul, Caxias do Sul, Flores da Cunha e também em Bento Gonçalves. Olha que coisa! 2 locais que serviam como alojamento foram interditados por apresentarem problemas de segurança em instalações elétricas, superlotação e questão de higiene. No total, foram vistoriadas 24 propriedades rurais nessas cidades que nós falamos antes
e identificados 170 trabalhadores sem registro. As origens deles são principalmente Bahia, os baianos, argentinos e também alguns indígenas, inclusive menores de 18 anos. Que coisa! Segundo o gerente regional do trabalho, Vânios Corte, o enfoque das ações, em um primeiro momento, é a formalização dos contratos de trabalho e a verificação das condições do alojamento. O responsável da empresa foi preso ontem, né? Já foi preso. O local onde os trabalhadores ficavam, alojamento, não tinha nem chuveiro. Eles tinham que fazer sua higiene em uma torneira com água fria. Que coisa, né, pessoal? Isso aconteceu aqui em Bento Gonçalves ontem. Vamos a um pequeno bloco comercial e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem um oferecimento, né, de Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Bom, voltando ao nosso jornal, né, durante o mês de fevereiro, é a cor roxa que é utilizada para a conscientização do combate de algumas doenças. Entre elas o lúpus e a fibromialgia e o mal de Alzheimer. Os 3 problemas de saúde são considerados crônicos, ou seja, não há uma cura perante para eles, né, permanente para eles. Apenas tratamento que os amenizem os sintomas. O lúpus é a doença autoimune, isso significa que o sistema imunológico da pessoa não atua contra ela própria, atacando seus tecidos. Não se sabe a origem dele, mas algumas coisas que podem agravar a situação, por exemplo, sabemos que são exposição ao sol, estresse e produtos químicos. Os principais sintomas da patologia, na grande maioria dos casos, são os problemas de pele, principalmente em contato com o sol. A fibromialgia acomete principalmente mulheres, envolvendo dor crônica na parte muscular, esquelética. Isso é um dos sintomas principais. Não é uma doença que se saiba a causa, nem o seu funcionamento. Isso está sendo muito estudado ainda, mas não há nada que seja absolutamente claro. O que mais incomoda é a dor crônica. É interessante ressaltar que todos os exames saem absolutamente normais e não se encontra aí nenhum tipo de alteração. São pessoas que, além de dor crônica, com muita frequência, têm alterações no sono e que a gente chama de sono não reparador. E também o Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa de caráter progressivo que ainda não tem cura também. Envolve inicialmente a perca de memória e depois de outras funções cognitivas importantes, como a capacidade de executar e fazer coisas que seriam normalmente normais, como usar um garfo e faca. Tá, pessoal? Então, a cor é roxa. Vamos ver aqui a imagem de fundo. Ó. É a do SISU. Lembramos que as inscrições para o primeiro processo seletivo deste ano do SISU, do Sistema de Seleção Unificada, termina na próxima sexta-feira, amanhã, dia 24. Então tem que correr. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do SISU até às 23h59, horário oficial de Brasília, por meio do login e conta que termina com gov.br. Nesta edição do programa são oferecidas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo que 63 universidades são federais.
Para participar, o candidato deve ter feito a edição do Exame Nacional do Ensino Médio 2022, o ano passado, né? E ter obtido nota acima de 0 na prova de redação, né? Não pode ter zerado a redação. Então tá, pessoal, essa foi a edição do Jornal Últimas Notícias de hoje. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Um grande abraço!